A época do Chico foi uma época... Se ele saísse falando essas coisas naquela época, ele não seria aceito de acordo com o nível evolutivo que a humanidade estava naquela época. Os livros não sairiam. Tá? E não tinha YouTube. Não poderia ser feito dessa forma. Ali era uma outra programação, gente. Chico era orientado a agir da forma que ele agia em várias coisas, senão ia trazer uma confusão, ia dar um alarde muito grande, não estava na hora. Vocês viram o que está acontecendo com os vídeos daqui? Imagine se fosse lá atrás, na época de Chico. Ia perder a credibilidade e o trabalho não seria feito. Então, gente, a programação agora é outra. O tempo é outro. O trabalho que será feito de uma forma diferente. Não queiram que o trabalho aqui seja feito igual foi com Chico, igual foi com Divaldo, igual foi com outros. Cada um na sua época, de acordo com a humanidade que está encarnada naquele tempo, é capaz de compreender. De acordo com o tempo, com a cultura, com as crenças e tudo mais. Agora é a hora um pouco diferente. Enfiando o pé na porta. Por que tem que dar um bico na porta e arrombar a porta? Senão as pessoas não ouvem. Senão não causa. Senão não chega onde tem que chegar. Se não tivesse acontecido as coisas que aconteceram neste canal lá no início, com certas canalizações e incorporações que causou uma polêmica muito grande, nós não estaríamos onde estamos hoje. Então a espiritualidade queria chamar a atenção, não era do mundo inteiro. Nós sabíamos que o mundo inteiro não ia ver. Mas as pessoas certas. E chamou. E continua chamando. E vai chamar mais. Porque não vamos parar por aí. Porque toda vez que o espírito dele encarna, é para causar. Para causar muito. Para sacudir as coisas. Leiam um livro de Roger Bottini Paranhos, Akhenaton. Leiam um livro azul que tem a foto de Akhenaton e Nefertiti desenhado na frente. Porque este livro traz uma verdade. Aquilo realmente foi uma psicografia. Não foi coisa da cabeça do Roger. Não foi uma história que o Roger inventou. Aquilo foi trazido da espiritualidade. E muitos dirão, mas Hermes Trismegisto é o mentor do Roger. Ele é falado nos livros, ele desdobra com o Roger, dá orientações para o Roger. Sim, o Hermes Trismegisto é o mentor do Roger, não estamos falando mentira nenhuma, ele nem precisa cortar isso do canal. Ele é um dos mentores do Roger Bottini Paranhos. Está nos livros, não estamos mentindo. A brincadeira vai muito além disso, a brincadeira da mediunidade. Esses espíritos estão ligados há milênios. O Pedro, a Sabrina, a Sônia e a maioria dos médiuns que estão aqui. Aos poucos nós vamos revelar quem é cada um. Quem foi, né? Porque foram muitos. Nossa, o Pedro foi todos. O Pedro foi todo mundo. Que megalomania, que fascinação, como é que não enxergam isso? Que fé cega. Saiam dessa fé cega, vocês estão sendo enganados. Estão se aproveitando da carência das pessoas. Tem muita gente carente. Estão querendo manipular. Ele é um manipulador. Ele quer visualizações. Nossa, o que não fazem por visualizações? Ele quer like. Ele quer que o canal monetize cada vez mais. Vocês verdadeiramente não conhecem um espírito com uma determinada evolução. Não conhecem. Vocês não conheceram Akhenaton, não conheceram Kardec, não. Porque é estranho, né? Um monte de gente se embasou no capítulo das obsessões do Livro dos Médiuns, lá na segunda parte, né? Das obsessões simples, fascinação e subjugação, para dizer que ele estava fascinado. Se basearam por Kardec. Tem gente que no seu canal do YouTube tem fotos de Allan Kardec, aqueles espíritas de bem espíritas, né? E se grava vídeos para falar que ele está fascinado. Um caso de fascinação, ponto de interrogação.
atacou aquele que você venera. Reencarnado. Ah, mas eu não acredito, é mentira. O Pedro não foi ele. Lá atrás, você foi um dos que queimou os livros dele. E hoje segue ele. E está indo contra ele de novo. E quando na próxima reencarnação, vai seguir ele de novo. Então, sigo, depois eu ataco. Depois eu sigo de novo. Depois eu ataco de novo. Depois eu sigo de novo. É um morde e assopra. É o morde e assopra da Mariazinha. Vocês estão vendo o quanto esta humanidade é atrasada, primitiva, sem evolução espiritual e sem expansão de consciência. Me segura, Pedro. Me segura mesmo. Porque você é o meu mentor, não eu sou o seu. Outros escrevem assim, gravam vídeos assim. Caiam fora desses gurus, Osho. Caiam fora desse Osho. Isso foi um louco. Estou canalizado com outro louco, que você chamou de louco há 3.300 anos atrás. Akhenaton e as suas loucuras de amor e paz. Isso não existe. Temos que guerrear. Poder. Por que essa cápsula? Essa cápsula fazia com que o Pedro não fosse identificado por entidades trevosas desencarnadas, que poderiam vir para cima dele, atacá-lo e inspirar e intuir e acoplar nos seus instrumentos encarnados para fazer certas coisas com ele. Não é só gravar vídeo no YouTube, não. Outras coisas também para prejudicar e atrasar o trabalho espiritual e fazer com que ele não aconteça. Esses espíritos eram sacerdotes de Amon, desencarnados até hoje. Já reencarnaram, mas todos anticristos, sempre atrapalhando a obra do mestre. Esses estavam desencarnados. Outros estão encarnados, como magnetizadores, apômetras, médiums, paranormais, que quando viram ele no YouTube, quando o viram no YouTube, sentiram a energia dele e vieram com tudo para cima dele. Inclusive outros que cismaram com ele, gravando um vídeo atrás do outro, atacando ele, com a atitude de um demônio, de um mago negro, daqueles bem perversos, porque quem trabalha para a luz não faz isso. Mesmo que ele estivesse mistificando e mesmo que ele fosse um charlatão, quem é da luz não faz isso. Só quem é das trevas. Tem uns que falam nos seus vídeos: eu não sou o espírito iluminado, eu sou atrasado. É mesmo, é atrasado mesmo. Veio direto do inferno. E outros falam manso, falam mansinho, que em muitas situações sai pior do que aqueles que são escrachados logo e mostram quem são. Então esses sacerdotes de Amon, elas foram para lá, está todo mundo lá. O PC, a Sônia, Maiara, porque foram resgatados esses espíritos, sacerdotes de Amon desencarnados, já foram resgatados. Já vão embora, tá? Não vai demorar muito não. Vão preparar bem rapidinho para eles reencarnarem em planetas primitivos. A Tom já deu muito tempo. Muito tempo. Tentamos de tudo para fazer com que essas pessoas mudassem para melhor. Mas não querem. Então eles vão para o planeta que eles sintonizam. Assim como os encarnados. Logo depois que eles encarnarem. Beijinho, beijinho e tchau, tchau. No caso do Osho é beijinho, beijinho e pau, pau. Porque vai tomar muito pau para o planeta que vai encarnar. Mas vai tomar muito.
por pelo menos 30 mil anos tomando pau. Porque escolheram isso. E nós não estamos falando mentira nenhuma. Gente, vocês não podem diminuir a espiritualidade em 1000 perguntas. Pelo amor de Deus! Aquilo dali foi só uma introdução para a gente começar a brincadeira dos séculos vindouros. Mas estacionaram no beabá. Por causa de quê? Visão estreita, falta de expansão de consciência, falta de evolução espiritual. Quando a gente fala aqui que a humanidade deste planeta é pequena, e eu me incluo nisso, nós não estamos ofendendo. É a verdade. É a verdade. Plantão. Essa é uma partezinha pequenininha do universo. Pequenininha. Bem pequena. 1 trilhão de estrelas que nós mostramos. E no meio desse 1 trilhão de estrelas, planetas. Essa é uma porção diminutinha do universo. O que é o planeta Terra na frente disto? O que é o ser humano primário que acabou de sair da escala dos neandertais, do Homo erectus, para entrar no Homo sapiens sapiens, não é? É a categoria mais evoluída do universo. Lá no universo, nessa parte diminuta que nós mostramos, tem um monte de seres evoluídos que enxerga a classe do Homo sapiens sapiens como se fosse uma ameba. Então, todos os médiuns deste planeta, sim, sem exceção, não sabem nada. Quer ver como é que eles não sabem nada? Não identificaram o Pedro. Mas não são médiuns. Nossa, se são médiuns e paranormais, era para ter identificado o espírito do Pedro. Por que não identificaram? Isso é para vocês verem que os seus médiuns não veem tudo. Para falar a verdade, eles não veem quase nada. Por isso eles tomam a atitude que eles tomam. Eles não veem quase nada. Seus médiuns são obsoletos, atrasados, ineficientes. E estão aqui porque são espíritos endividados, criminosos cósmicos, os espíritos mais complicados e difíceis de colocar no caminho do bem e da luz. Mas não falam de amor e fraternidade? Sim, para vocês verem como é que o mal está tão entranhado que é desse jeito. E muitos são ótimos atores para falar manso na internet. Convive com eles. Convive. A atuação não vai poder continuar por muito tempo. No livro dos médiuns diz que o espírito fascinador ele não consegue se segurar. Chega uma hora que ele mostra quem ele é. Não é assim? O obsessor mostra quem ele é. Então, a evolução desta humanidade aqui está muito no início. Está muito no início da caminhada. Tem outros aí, que eu já canalizei, que eu trabalho também, que dizem assim, desceram da árvore agora. É verdade. É verdade. Até quando isso? Até quando agir como um Neandertal? Até quando agir como um Homo habilis? Até quando agir como um Homo erectus limitado, com um cérebro totalmente limitado, obsoleto, cérebro qual esse aqui tem uma dificuldade imensa para poder transmitir as coisas que são mostradas para ele, que não tem palavras para descrever, não tem palavra no vocabulário humano. Sim, porque as chances de um líder espiritual que encarna aqui, dele ser incompreendido, são gigantescas, de não entenderem o que ele está falando. São imensas. Porque ele vai tentar decodificar aquilo que não tem palavras
para descrever para a humanidade. Materialista e incrédula. Que para poder provar que é fulano de tal mesmo, tem que fazer um sinal, um prodígio. Mais uma característica de humanidades de pouca evolução. Porque você tem que provar através de um sinal ou prodígio. Sabe quem é que pede isso? Crianças espirituais incrédulas. Porque quem já tem conexão com a espiritualidade de verdade, com Deus, não precisa de provas. Ele já sabe. E foi tudo programado. Nós levamos ele no esquecimento total. Para ele poder fazer tudo o que ele fez. Mas mesmo assim, nós deixamos algumas coisas abertas para ele poder demonstrar o nível evolutivo dele em certas atitudes durante a vida dele, quando criança até os 35 anos de idade, que não compreendiam e chamavam ele de louco. E foi só um pouquinho, hein? Imagine se a gente abrisse tudo. Nós não deixamos ele acessar a encarnação de Akhenaton, nem de Kardec, nem outras. É como se ele tivesse passado por um reset total e estivesse começando agora, nesta encarnação. Nós deixamos várias lembranças dele, no corpo mental inferior dele, bem bloqueadinhas, trancadas com cadeado, para ele não acessar. Porque não estava na hora. Ele tinha que levar uma vida normal. E nós encarnamos o espírito dele numa família que não tem nada a ver com ele, tanto por parte de mãe como de pai, de mãe como de pai. Que não tem nada a ver com ele. Tá? Que, por sinal, no meio de um monte de espíritos extremamente endividados e complicados, e todos ali, em sua grande maioria, um inimigo do outro. Por isso que ninguém se dá bem ali. E várias outras coisas. Não precisamos falar. Aí jogamos o espírito dele para ser parente dessa galera, que não tem nada a ver com ele. Por isso que uma vez ele apanhou, quando ele tinha mais ou menos uns 5 anos de idade, 4 ou 5 anos, sentou no vaso e ficou olhando para a parede, olhando para o braço, olhando para a perna, olhando para a casa ao redor, olhando para a mãe, para o irmão e pensando, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Esse corpo não é meu, não. Com 4 ou 5 anos de idade. Esse corpo não é meu, não. Que casa é essa? Essa moça é minha mãe. Eu amo essa mulher, mas ao mesmo tempo eu não vejo essa mulher como minha mãe. Eu vejo como minha mãe, mas ao mesmo tempo não é minha mãe. Ela não é minha mãe. Esse rapaz aqui não é meu irmão. Aquele lá não é meu pai. Não é mesmo. Porque tem coisas que a gente tranca. Mas tem coisas que não dá para segurar, não. Tá? Não dá para segurar, não. Para deixar levar uma vida normal. Todas as amizades que ele teve na adolescência, na fase adulta, as noitadas, tudo que foi feito, aquela quantidade toda de mulher que se deitou com mais de 600 mulheres, noitada, sim, mais de 600, se deitou com mais de 600, e só não ia mais porque escolhia, e era um só, né? Porque ninguém é máquina, né? Ninguém é capaz de ter relação sexual com 10 mulheres por dia, né? Haja disposição. Então, né? E outras têm que dispensar. Não gosto, não quero. Então, se fossem tudo, seria muito mais. Tudo isso a gente deixou. Tudo isso. As bebidas, as noitadas. Normal, como muitos jovens por aí. Sabe por quê? Nós apartamos o Pedro de todos os centros espíritas. Que está mexendo com a sua cabeça. Outros estão ficando com bastante raiva. Não tem problema, não. Os Exus que estão aqui, eles desfazem toda a negatividade que vocês mandam para ele. Fica tranquilo. Temos especialistas em desfazer magia negra. Então, é porque ele já sofreu isso há um tempão, como Akhenaton foi a mesma coisa, sofreu magia negra pra... Leia um livro, Jorge Bottini, sofreu magia negra pra caramba, como Kardec, tudo. Entrou em fúria, não precisa nem soltar nada no alguidar com farofa não, só pensar e sentir, já manda. Isso é magia negra.
Acho que quando estavam queimando os livros, quando tacaram pedra lá na janela dele, todo mundo gritando do lado da rua, estavam mandando o quê para Kardec? Sentiu raiva, pensou, está mandando. Criamos um campo em volta ali, não pegou nada em Kardec. Não pegou nada no Pedro. Pode mandar mais. É bom que define destinos. Define os destinos. Vai embora logo. Então, nós fizemos tudo isso, sabe por quê? E apartamos ele. Ele entrava num centrinho aqui, outro centrinho ali, mas já saía, a gente já tirava. Para não ficar. E não deixamos ele ler Kardec. Não deixamos ler Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, nada disso. Não estava na hora. Não que ele fosse entrar na ortodoxia, porque a mente dele já é expandida. Não é isso. Nós não deixamos ele entrar nesses centros para ele não ser contaminado com doutrina e ortodoxia. Sistemas de crenças limitantes. Convicções e opiniões contrárias da verdade, que distorce tudo que foi escrito. E tudo é eu não aceito. Que tudo é mistificação. Tudo o médium está no animismo. No meu centro não pode ter incorporação, mas eu falo dos espíritos. Não acredito em extraterrestres e em vida inteligente em outros mundos, mas no meu livro dos Espíritos fala da pluralidade dos mundos. Vai entender? Tiramos o Pedro de tudo isso, porque esse meio está podre. Repito, não por causa das religiões, mas por causa de muitos médiuns. E não são todos os médiuns, mas são muitos. Porque tem médiuns que já estão vendo as coisas de uma forma muito legal, muito boa. Não são todos, mas são muitos. Nós preferimos colocar o Pedro no mundo, numa vida mundana. Porque, como Bezerra disse, é muito mais fácil tirar alguém de uma vida mundana do que de doutrina religiosa. Tem gente que a gente está tendo que esperar desencarnar para poder preparar uma nova encarnação, porque a gente aqui na espiritualidade não estamos conseguindo tirar a doutrina dessas pessoas. Não estamos conseguindo fazer as pessoas expandirem as consciências de tão forte que está a doutrina. A ortodoxia, a visão estreita. Vamos ter que esperar essa gente desencarnar. E muitos desses não são pessoas ruins, são boas pessoas. Mas está com a mente fechada de uma forma tão forte que não deixa nada de novo entrar, mas prega o progresso. Prega a evolução do espírito. Mas não aceita nada de novo que vem para o progresso e para a evolução do espírito. Que situação é essa? E tem que ser de acordo com a interpretação dessas pessoas. Se for fora da interpretação dela, eu não aceito. Será que a sua interpretação é a certa? Nós aqui não somos donos da verdade. Mas nós estamos trazendo algo da espiritualidade. Não é nosso não, é da espiritualidade. Como é que fica? Mas eu não aceito. Porque não foi através do médium tal. Famoso ele não, né? Sabe por que é ele não? Porque quando tu sentiu a energia dele, de Akhenaton, tu sentiu, tu olhou, tu falou, ele não! Porque você é um sacerdote de Amon, reencarnado ou reencarnada. Reencarnada. É um sacerdote de Amon que foi contra ele. Está hoje como médium. Falando de Jesus, Allan Kardec, ele fica contra ele. É muito engraçado, não tem como não rir. Usou o que ele ensinou para ir contra ele mesmo. Vocês não conheceram Hippolyte Léon Denis Rivail. Não conheceram sim, vocês estavam lá. Vocês não aceitaram o que foi trazido através dele. Mas conheceram de uma forma assim, sem convivência, que eu estou querendo dizer. Conheceram porque estavam lá e foram contra e tal, mas não conviveram com ele e não conhecem o espírito dele. Conhecem sim. Quando está reencarnado, identifica logo. Ele não.
Quem ler o livro do Roger Bottini Paranhos vai entender o ódio que eles têm do Pedro. Ele não ia conseguir ficar calado muito tempo mais, já estava se sentindo muito perdido, porque sentia que tinha que fazer alguma coisa e não sabia o que era. Sentava, cheio de mulher em volta, na noitada, com um combo na mesa, bebendo cachaça, curtindo, beijando uma aqui e outra aqui, porque pegava as duas ao mesmo tempo também, e pensando, nossa, tá tudo ocioso, eu tenho que fazer alguma coisa, mas não vem a resposta, então deixa eu beijar aqui, beber, vamos viajar, vamos pra Jurerê e tal, porque não vinha a resposta, né, porque não estava na hora. Foi colocado de acordo com essa época moderna. Ou você acha que ele tinha que se vestir como foi Akhenaton lá atrás? E o Radamés falou, como é que pode esse garoto, esse rapaz, com essa sabedoria toda, como ele sabe tudo isso? Como ele sabe dessas coisas? De onde Pedro tirou isso? Conexão direta com ele. E aí Ramoses falou assim para Radamés, Radamés, o que eu estou ensinando para ele, para Akhenaton, é só para ele lembrar o que ele já sabe. Porque esse tipo de espírito já tem luz própria. Nós não temos que ensinar nada para ele. Só ajudá-lo a lembrar. Ele estava sendo instruído para começar a obra que Deus tinha com ele naquela encarnação. Que igual a essa, gente. Nós tiramos o Pedro do mundo e levou um tempo para ele ser instruído. Nós colocamos os livros certos para ele ler. Os livros certos. Como é que eu vou dizer? Porque tem gente que prega uma coisa, escreve uma coisa, mas as suas atitudes são outras, diferentes daquilo que escreveu, que a espiritualidade trouxe. Hipócritas. Então muitos estão sendo ensinados pelas próprias coisas que foram instrumentos para escrever. E muitas outras coisas. Muito mais, tem muito mais. Então, o Pedro teve que ser instruído, porque lembra, nós apartamos ele de tudo isso. Ele não podia chegar aqui gravando vídeo sem ter estudado nada. Como? Ia ficar ineficiente. E olha que ainda falta muita coisa para ele estudar. Por que nós não esperamos ele estudar mais? Porque o correto seria ele estudar uns 10 ou 15 anos. Por que ele estudou só uns 3 anos e a gente já foi com tudo, mesmo ele não tendo estudado o suficiente? Porque a evolução espiritual dele ajuda. Mas muitos de nós aqui queríamos que demorasse um pouco mais, porque ele não leu tudo. Mas o espírito dele já atrás já poderíamos começar. E o trabalho que vai começar a ser feito não precisa de estudo. Então, gente, vamos para mais explicações que as pessoas precisam ser instruídas. Muita gente vai dizer assim, peraí, o Pedro foi Kardec, mas tinha um outro que estão dizendo que ele foi, que estava encarnado no mesmo tempo que Kardec. Isso é contradição. Alguém aqui já pensou nisso? Levanta a mão aí quem pensou. Não? Não tem problema pensar isso não, gente. Pode levantar a mão. Muitos estão dizendo, Pedro foi Kardec, mas Mahavatar Babaji também estava. E tiveram outros também, teve outras. Como isso? Pegamos ele lá, tá vendo como é que está mentindo? O que Bezerra de Menezes disse? Fractais. Teve uma moça que veio aqui e teve essa visão com relação a Jesus. E nós intuímos a moça para vir falar com Pedro. E Jesus falou com ela. Jesus disse para ela assim, quando eu encarnei como Jesus, eu estava reencarnado 25 vezes ao mesmo tempo. Como Jesus e mais 24. Pode ser em outros planetas, pode ser no mesmo planeta, pode ser um pouquinho aqui nesse planeta, 2 no outro planeta, 2 no outro, 1 no outro. 25 encarnações ao mesmo tempo. Para que isso? Para não perder tempo. Já pensou se ele tivesse que encarnar cada hora num planeta diferente? Ia demorar muito. Não, vai todo mundo, vai fractais. Um pedacinho do espírito dele aqui, outro pedacinho aqui, outro pedacinho aqui, encarna. É a manifestação da consciência dele dividida. É o mesmo.
fizeram isso com Pedro. Só que o espírito do Pedro ainda não tem conhecimento para fazer isso sozinho. Então, o Cristo, Jesus, faz para ele. Ele foi criado por Jesus, o espírito dele foi criado por Jesus. Isso é fácil para Jesus. Jesus tem esse conhecimento. Jesus vai lá no espírito do Pedro, tira um pedacinho, bota encarnado num planeta. Tira outro pedacinho, bota no outro. Tira 2 pedacinhos, bota 2 num planeta só. Cada um num país diferente. Nossa, que fascinação, hein? Está totalmente contra a doutrina. Esse cara está estrangulando a doutrina espírita. É um novo. Para alguns, é velho. Tem uns que já sabem disso. Mas ortodoxos, não. Alguns sabem, já tiveram essa informação, mas eu não aceito, né? Não está no livro dos médiuns. O livro dos médiuns não tem tudo. Lá está escrito. Vamos estudar de novo. Vamos lá. Eu não vou dizer a página, nem o capítulo, nem nada, e nem a linha que está, e detalhadamente o que está escrito, para não humilhar. Então vamos fazer assim. Está escrito assim, bem mastigadinho. Está dizendo lá, Kardec diz o quê? Que ali no livro dos médiuns, no que ele estava trazendo, não tinham todas as faculdades mediúnicas, que existiam muitas mais. Muitas mais. Então não podemos ficar só no livro dos médiuns, né? Tem mais para vir. Por isso que eu digo que isso aqui não é brincadeira. Isso aqui não é brincadeira. Isso aqui é um trabalho seríssimo que está lidando com a evolução de muita gente. O Pedro tem muitos desdobramentos conscientes, não tem? Com clarividência extrafísica e lucidez extrafísica. Ou seja, quando o espírito dele volta para o corpo, ele volta trazendo muitas das coisas que ele viu lá. Não lembra de tudo, mas lembra do que é permitido pela espiritualidade lembrar. Nós desdobramos o espírito do Pedro numa época aí, há um tempinho atrás. Não foi agora, tem um tempinho atrás. Já estava aqui nesse trabalho. Nós desdobramos o espírito do Pedro e mais 4 espíritos encarnados hoje. Foi o Pedro e mais 4 encarnados hoje. Com missão aqui na Terra. Para quê? Para eles terem uma experiência com Deus. Não era com o mentor, não. Era com Deus, com o Criador. Para cada um desses 5 que estavam desdobrados, que estão encarnados, inclusive o Pedro, para cada um deles, Deus ia se mostrar para cada um de uma forma. Porque Deus é Deus, ele pode se mostrar numa forma que ele quiser. Se os espíritos plasmam uma forma, imagine Deus. Deus pode plasmar a forma de um coelho, de um cachorro, de um gato, de uma pessoa, de um extraterrestre, de uma bola de luz. Deus pode plasmar a forma que ele quiser. Uma fogueira no chão e a fogueira falar. Então Deus ia se mostrar para cada um de uma forma diferente. Só que ia ter uma pessoa lá, um espírito desdobrado também, que é um desses 200 que eu falei. 200 é um número fictício, tá? Para não ficarem dizendo, é esse. Nós não estamos dizendo o nome de ninguém. Então, um desses 200 ia ser desdobrado também. Ele ia ser aquele que ia receber esses 5 desdobrados para apresentar para Deus. Porque a conexão dessa pessoa desdobrada com Deus também é forte. É um espírito evoluído também. É uma pessoa fisicamente aqui mais velha que o Pedro. É um desses 200. Aqui só tem crianças ou adultos? Tem gente de mais idade também, não tem? Não tem gente de 60 e pouco e 70 e pouco? Então dá para tirar 200 pessoas com 60 e pouco ou 70 e poucos anos, não pode? Tá. Então essa pessoa desdobrada ia ficar lá esperando esses 5 espíritos desdobrados, porque Deus ia vir e cada um desses 5 espíritos desdobrados teria uma experiência com Deus. O Pedro foi desdobrado e os outros também. E aí essa pessoa desdobrada, mais velha, recebeu o Pedro e os outros 4. E começou a explicar, olha, Deus está vindo aí, tá? Vocês vão ter uma experiência com ele, né? Por causa da missão que vocês vão... Não era a primeira experiência do Pedro com Deus, tá? Já teve várias outras, nessa encarnação e em outras, mas ali seria mais uma experiência.
Tá? Então, experiência com ele, tudo mais, é necessário, ele vai orientar vocês, ele vai falar com vocês, e o Criador já está chegando. O Criador chegou. Para o Pedro, o Criador apareceu como uma bola de luz dourada, com branca, igual a aura dele, né, Marla? Com uma bola de luz. O Criador se mostrou para o Pedro como uma bola de luz. Já se mostrou para o Pedro de outras formas, mas dessa vez foi com uma bola de luz. E os outros 4 foram lá ter a experiência deles, não foi mostrado para o Pedro, cada um com a sua. Quando o Criador chegou, essa pessoa mais velha que estava desdobrada ali, que ia ser a pessoa que ia orientá-los antes do Criador chegar, quando o Criador chegou, essa pessoa desdobrada começou a chorar de emoção com a vinda do Criador. Não tem como, né, gente? Tem como não chorar, né? Então começou a chorar com a vida do Criador. E o Criador não dizimou eles, hein? Será que o Criador tem conhecimento para não dizimá-los? Será que ele é burro? Hein? Então, o Criador veio, essa pessoa começou a chorar. E aí recebeu ali e tal, e o Criador levou o Pedro. E aí o Criador levou o Pedro para o universo. E disse para o Pedro, filho, você já chegou até aqui, ó. Tá bem alto, né? Só que eu quero que você chegue aqui agora, ó, que você não conhece, tem um lugar em outra dimensão que eu quero que você entre, que você vai estar ainda mais próximo de mim e você vai conquistar isso nessa encarnação. Vai ser árduo, vai ser difícil. Você vai ser muito atacado, escarnecido, debochado, você vai passar por tudo que o meu filho Jesus passou. Você vai ser humilhado, extremamente humilhado, pelos seus irmãos encarnados. Mas são eles que eu quero resgatar para mim. E você será o meu instrumento, você será o meu intérprete. Nesta época, neste tempo. Não se importe da forma que eles vão agir com você. Porque eles estão no nível evolutivo deles. Principalmente aqueles que se dizem instruídos. Mas não é só isso, não vamos pensar só negativo. O que o Criador disse? Que ia ter muita gente que ia entender, que ia gostar do trabalho, que ia acreditar. Senão aqui agora não teria 130 mil inscritos, não teria essas visualizações todas. Nós sabemos que muitos que não estão acreditando estão vendo também. Então, o Criador explicou tudo. Falou para o filho, para o Pedro, relaxa, deixa. Você confia em mim ou não? Deixa os meus filhos, eles são assim, deixa, vai dar certo. Tudo que eu faço dá certo. Isso Deus falando. Tudo que eu faço dá certo, nada dá errado. Os meus planejamentos são perfeitos. Disso você sabe, né, filho? Sei. Foi o que ele disse. Deus acalmando ele, preparando. Volta para o corpo. E por que outros estão acreditando? Estão amando o trabalho e estão acreditando? Por quê? São aqueles, muitos de vocês, que estiveram encarnados em Tebas e foram para Amarna, junto com ele e o apoiaram. Muitos de vocês estavam reencarnados em Amarna. Vocês estão aqui. Porque tem que ter um equilíbrio, não é? Tem aqueles que são contra e tem aqueles que são a favor. Então vocês já conhecem o espírito do Pedro, muitos de vocês já conhecem o espírito do Pedro há muito tempo. Por isso que tem muita gente que vê os vídeos e diz, eu não sei o que é, mas esse garoto me prendeu aqui, nesses vídeos. Eu sinto verdade no que ele fala. Eu não sei o que é. Eu vejo outros canais, mas esse canal me prende. Tem gente que até diz assim, eu deixei de ver outros canais e estou vendo só esse, porque eu só sinto verdade nesse. Eu não sei, eu sinto algo dentro de mim que o que acontece ali é real. Me prende, me puxa. Eu não consigo deixar de ver. É o seu espírito. Você conhece o Pedro. Você conhece a Sônia, você conhece a Sabrina. Você conhece muitos dos que estão aqui há muitas eras. E estão aqui para evoluir ainda mais. Porque isso aqui não vai ficar só nas palestras. Tem mais coisa para acontecer. Eu acho que Bezerra de Menezes fez uma revelação. O Pedro ficou preocupado. Porque o Pedro disse, ai meu Deus, isso não acontecer.
vai ser como um estouro. Como eu disse, a primeira bomba estourou. A primeira. Tem uma carreirada de bomba. Eu, o Cristo planetário, canalizo com o espírito de Akhenaton, de Allan Kardec, de Mahavatar Babaji, de Sansão, de Ezequiel, de Pedro Augusto, há muito tempo. Assim como eu falei através da voz de Siddhartha Gautama, eu falei através de Lanto, eu falei através de Zoroastro, falei através de Merinha, falei através de Hermes Trismegisto, falei através de Chico Xavier, falei através de outros. Eu estou aqui, eu sempre estive, eu estou conectado a todas as suas mentes, eu sei o que todos vocês pensam e sentem e planejam, porque eu conheço os seus espíritos. Antes dos seus espíritos existirem, eu sou. Este rapaz que vocês estão vendo aqui é espírito do meu espírito. Eu o criei. E ele está me representando nesta época, porque eu sou um como ele. Toda a programação encarnatória dele foi planejada por mim e por outros que auxiliavam. Porque ninguém faz nada sozinho no universo. Tudo o que ele fez foi necessário, porque nós o levamos no esquecimento total. E foi programado que ele levasse a vida que ele levou. E o jeitinho de ser que ele tem, que não será religioso, não será ortodoxo. A música que ele colocou hoje como preparação não foi uma música religiosa, foi um rock. Uma música chamada Black, de Pearl Jam. E ali eu estarei. E todos os médiuns que são convidados aqui, são convidados por mim. Desta vez, não haverá guerras, nem assassinatos, nem destruição. Desta vez a espiritualidade fará algo diferente. A espiritualidade permitirá que muitos só desencarnem bem velhos para assistir tudo o que o meu filho Akhenaton vai fazer junto comigo aqui. Nas canalizações que diziam, eu sei que tiveram espíritos aqui que disseram, o Pedro não é a reencarnação de Akhenaton. E agora estão dizendo que é. Está contraditório. Não está, não. Nós dissemos que ele não era a reencarnação de Akhenaton em outros vídeos, com convicção, e não deixamos ele lembrar que ele era, porque não estava no momento de revelar quem ele era. Então, a única hipótese que tivemos, a opção que tivemos, foi de falar que ele não era, porque não estava no momento. Porque tinham espíritos, sacerdotes de Amon desencarnados aqui, que sabiam que estava acontecendo algo diferente e estavam caçando o espírito dele. E o espírito dele estava encapsulado para não ser identificado por esses espíritos. Nós poderíamos impedi-los? Sim. Mas foi preferível que assim fosse feito desta forma. Nós retiramos a cápsula de volta, está em volta do espírito dele. E esses espíritos que estavam procurando por ele foram todos resgatados aqui hoje e terão os seus destinos. Mas muitos desses estão reencarnados, principalmente aqueles que agiram com fúria e que cismaram com ele na internet. Porque já conhecem o espírito dele de longa data. Inclusive, essas pessoas estiveram reencarnadas quando eu encarnei aqui. Um pedaço do meu espírito encarnou aqui. Porque todo o meu espírito não poderia encarnar só aqui. Eu me dividi em 25. Eu aproveitei um momento de encarnação aqui
para encarnar em mais outros 24 planetas, para dar um salto na evolução bem maior do que só um planeta. É assim que Deus trabalha para o progresso. Ele não iria perder a oportunidade da minha descida. Ele aproveitou a viagem para que eu fosse subdividido e encarnasse em outros mundos. E muitos desses que atacaram meu filho, vocês sabem quem são. Descaradamente, sem vergonha e sem pudor, demonstrando quem são. Estiveram encarnados quando eu estava encarnado aqui há 2000 anos atrás. E muitos desses foram soldados que me torturaram. Outros estiveram no meio da multidão quando escolheram entre Barrabás e Jesus e gritaram Barrabás, tacaram tomates em mim, pedras e tudo mais. Enquanto vocês acham que não tem vida em outros planetas, aqui em cima, bem perto, está um trânsito imenso de naves e de seres de várias raças, uns entrando nos mundos dos outros. Muitos planetas do universo, é normal várias raças diferentes de extraterrestres interagirem entre si e conviverem. E a humanidade deste planeta aqui está apartada disso, porque não conseguem conviver nem consigo mesmos. Então não podem conviver com aqueles que estão lá fora. Tem que ficar presos aqui e achando que não tem vida lá, mesmo com toda a vida correndo aqui em volta do planeta. E outros que estão aqui no seu planeta, disfarçados em corpos humanos. Alguns estão estudando-os, sim, tem seres extraterrestres que têm curiosidade em estudar os seres humanos daqui, porque eles não conseguem entender tanta maldade. E eles querem estudar essa maldade. Os meus filhos estão aqui. Nós temos mais de 60 pessoas aqui hoje. Isso porque não tem mais espaço aqui. Senão teríamos mais. Essas almas que estão aqui presentes, eu trouxe. Porque são aqueles que já estão abertos e preparados para a minha mensagem e a do meu filho. São aqueles que estão aceitando, estão acreditando no trabalho que está sendo feito aqui. E ninguém está sendo obrigado a acreditar. Todos são livres para não acreditar. Então, Akhenaton, de lá para cá, teve muitas reencarnações aqui. E ele evoluiu bastante, evoluiu muito mais. A evolução dele agora está muito maior do que naquela época. E a energia Yang dele foi desenvolvida e está bem forte. Ela está tão forte. Ele trabalhou tanto para a energia Yang se desenvolver que ela está mais forte do que a Yin. E olha que a Yin é forte nele. Por isso que ele é usado e fala dessa forma incisiva, dessa forma mais firme. Porque foi necessário que a energia Yang dele fosse desenvolvida e ela foi, desses 3.300 anos para cá. Então não esperem um Akhenaton de 3.300 anos atrás. Esperem um Akhenaton totalmente diferente, modificado. Pura justiça divina, mais ainda do que já era. E a pura misericórdia e o amor divino. Tudo junto. Porque ele tem as duas polaridades, Yin e Yang. Eu estou sentado aqui, numa espécie de trono, com os meus anjos ao meu redor, os meus irmãos, meus querubins. Arcanjo Miguel está à minha direita e minha mãe Maria está à minha esquerda. E eu estou conectado com ele, porque é para cá que ele vem, é para cá que ele volta, porque ele não é habitante deste planeta, ele é habitante do meu reino. E aqui, em outra dimensão, ele também tem um reino que está esperando por ele. Assim como outros espíritos que são reis no universo e que vão voltar para os seus reinos nas suas dimensões de origem, porque são governadores dessas dimensões. No universo existem vários reinos. Eles têm os reinos deles, mas também visitam os meus reinos porque eles têm acesso livre aqui. Também são habitantes daqui. São os meus escolhidos, os meus enviados. Muitos deles estão aí. E outros já estão vindo, pois eu digo que Siddhartha Gautama está prestes a vir.
e vai dar continuidade a este trabalho aqui. E ninguém impedirá isto. Eu sou Jesus. Eu sou Sananda. Eu sou o Micael. Eu sou o Yeshua. Me chamem de Osíris também. E do nome que vocês quiserem chamar, porque eu não ligo para nomes. Eis que vos deixo a minha luz, a minha paz, a minha bênção, o meu amor e a minha graça que vos basta.